Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa conversa a respeito de evangelismo, eu gostaria de hoje conversar com você sobre a Santa ou Grande Comissão, como nós conhecemos, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. E essas palavras Jesus deu para os seus discípulos e para nós. Ela diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras são conhecidas como a Grande Comissão. E eu quero que a gente entenda hoje o seguinte: elas não são uma sugestão, são um chamado direto de Cristo para mim, para você, para cada seguidor de Jesus. Gostaria que nós refletíssemos um pouco em alguns pontos importantes. E o primeiro deles é sobre a autoridade. A autoridade com que Jesus pregava e a autoridade que ele deixou, nos revestiu depois de sua morte. Jesus disse assim: Antes foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Isso é fundamental. Toda a autoridade me foi dada. Não é qualquer pessoa que está lhe enviando. É o próprio Cristo que tem toda a autoridade. Jesus ressurreto, que venceu a morte, tem a autoridade absoluta sobre toda a criação. E isto, meus amados, muda tudo em nossa vida. Quando saímos para evangelizar, não vamos em nosso próprio nome. Não vamos na força da nossa simpatia ou do nosso talento. Nós vamos no nome de quem tem autoridade no céu e na terra. E isso deve nos encher de confiança. Nós devemos estar cheios de ousadia, baseado em quem nos enviou, o próprio Cristo. Também temos que entender o segundo ponto, que o verbo é central. É fazei discípulos. Muita gente lê esse texto e só foca no id, mas o verbo principal em grego não é id, é fazei discípulos. O id pressupõe movimento, mas o coração do chamado é pessoas. Isso significa que o evangelismo não termina na conversão. Não basta apenas levar a pessoa a uma oração de conversão e deixá-la sozinha. Jesus diz: batize e ensine. Há a integração na comunidade da fé, que é o batismo. E há também uma formação contínua, que é o ensino de tudo que Cristo nos deixou. O chamado de Cristo é para um processo, integrar, formar, fazer com que essa pessoa possa então entender que não é apenas abrir a boca e dizer sim, esse é o início de tudo, mas deve haver um processo, o discipulado dessa pessoa. Esse é o início, isso que vai fazer com que essa pessoa entenda quem é Cristo. O terceiro ponto é sobre o alcance universal do evangelismo. A palavra de Deus nos diz: todas as nações. Não há um povo excluído, são todos. Não há uma cultura que não precise do evangelho. Não há um bairro que não precise. Não há uma família que não precise. Não há uma nação que não precise. Não há uma etnia que esteja fora do chamado de Cristo. E isso tem implicação prática para todos nós. Essa missão não é apenas para os missionários que vão para fora do país. Essa missão começa aqui mesmo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, nos nossos vizinhos que ainda não conhecem a Cristo. Todos eles fazem parte de todas as nações. O nosso colega de trabalho, ele é parte de todas as nações. Jesus, ele não nos chama para ficarmos confortáveis dentro das quatro paredes da igreja. Ele nos chamou para ir, para cruzar fronteiras culturais, sociais e geográficas e levar as boas novas a todos os povos. O quarto ponto é: há uma promessa que sustenta tudo isso.
Jesus não nos enviou e virou as costas. Ele fechou esse texto com uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai encontrar rejeição do evangelismo? Vai. Você vai ter momentos de insegurança, que não sabe o que fazer, não sabe o que falar, com toda certeza. Mas Jesus não disse, vou estar com você apenas nos dias fáceis. Ele disse, vou estar todos os dias com você. Todos os dias, nos dias difíceis, nos dias em que as palavras não saem, nos dias em que as pessoas vão fechar a porta na sua cara, nos dias alegres, e todos os dias Cristo está conosco. Essa promessa é um combustível para a nossa missão. Não somos evangelistas solitários, nós somos embaixadores do reino e Cristo está conosco. Portanto, o chamado de Cristo em Mateus capítulo 28 é claro: vá, faça discípulos, ensine, batize, e Ele, Cristo, está comigo, está com você. A pergunta que fica não é se Jesus me chamou, não é se Jesus lhe chamou. A pergunta é, o que eu estou fazendo com o chamado que Jesus Cristo me deu? Com o seu chamado. O que você está fazendo com o chamado que Jesus lhe deu? Isso é algo que nós devemos estar sempre refletindo. O que nós estamos fazendo? Existem pessoas ao nosso redor que ainda não ouviram o Evangelho. Familiares, amigos, vizinhos. Eu e você somos o instrumento usado por Deus para alcançar essas pessoas. Nós não precisamos ser pastores ou teólogos. Precisamos ser discípulos obedientes, cheios do Espírito Santo, dispostos a abrir a boca para falar de Jesus. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim, ei, deixa eu te dizer o que Jesus Cristo fez na minha vida. E nós temos que ter a certeza que ao fazermos isso, nós estamos obedecendo um chamado de Cristo. E ao obedecermos a Cristo, Ele estará conosco, nos revestindo, nos capacitando a fazer com que a obra dele seja realizada. Porque não tem a ver com o nosso nome, tem a ver com o nome dele. Honrar e glorificar e obedecer a sua palavra. Portanto, o meu chamado, o seu chamado é ide e pregai as boas novas. Ide e ensinai. Ide e fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Que Deus te abençoe.